E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos trazer um conteúdo aqui sobre uma moto diferente que a gente ainda não falou no canal, que é uma moto elétrica, né? Aos poucos as motos elétricas estão chegando, assim como os carros elétricos, né? E nesse caso a gente vai falar sobre a Volts. Então a Volts é uma moto, é uma marca de moto que está começando a montar no Brasil, e a gente vai falar especificamente sobre a Volts EVS. Beleza? Então a gente vai trazer alguns fatos, algumas curiosidades sobre elas, inclusive sobre a bateria dela, que o pessoal tem bastante dúvida sobre quanto custa e tal, uma bateria dessa e quanto tempo de garantia que ela tem. Certo, pessoal? Então, começando aí, o primeiro fato sobre ela, né, é a autonomia. Então, algumas pessoas têm dúvidas sobre a autonomia. Ela tem duas versões, uma com uma bateria ou com duas baterias. Com uma bateria, ela faz uma autonomia de 120 km, e com duas baterias ela faz uma autonomia de 180 km, mas isso é com uma velocidade de 35 km no máximo, tá? Então seria para os grandes centros aí, né? Se você andar numa velocidade maior, como até 80 km por hora, vai baixar a autonomia dela aí para a versão de uma bateria para uns 80 km de autonomia, e com duas baterias para 100 km em média, dependendo da velocidade e tal que você vai andar. Então tem que saber disso, que a autonomia dela de até 180 é andando numa velocidade de 35 km por hora. Beleza? O segundo fato é que ela carrega em qualquer tomada, ela é bivolt, então pode ser tomada 110, 220, então você não precisa se preocupar com isso, ela carrega em tomadas comuns, então esse é um ponto bem positivo aí, né? Não precisa se preocupar com o carregador, onde vai carregar e tal. O terceiro fato é que ela está sendo fabricada, ou melhor, montada, né, no Brasil, mais especificamente na Zona Franca de Manaus, que é onde a Honda também tem montadora, né, fábrica da Honda, também tem da Volts, ela está se instalando aí, já está produzindo as motos no Brasil. Beleza, pessoal? E essa fábrica, ela tem esse já seria o quarto fato aí, né? Essa fábrica tem uma capacidade de 15 mil motos por mês. Então isso quer dizer que a Volts está acreditando bastante aí no potencial e já tem uma capacidade boa para produzir bastante moto aí, várias motos por mês, tá? E só para ter uma comparação, né? Hoje ela no mês de junho de 2022, atualizado aí, foram fabricadas 300 motos. Então dá para ter uma noção que dá para aumentar muito aí, muito mesmo, esse mercado, e a Volts está acreditando nisso. E só para ter mais uma comparação, né, para ter uma ideia, a Honda CG 160 fabrica 30 mil por mês, ou melhor, vende 30 mil por mês. A capacidade exatamente eu não sei, mas ela vende nesse ano agora, os valores atualizados, né, 30 mil motos por mês. É só uma comparação, né? O quinto fato é que a Volts está com uma parceria com o iFood, onde os entregadores podem comprar essa moto pela metade do preço. Então o preço dela é 20 mil, arredondando aí 19.900, se eu não me engano, e os entregadores aí estão com uma parceria para comprar essa moto aí por 9.900. Então eles conseguem comprar essa moto aí pela metade do preço, que é para popularizar mais rápido aí, né, e mostrar na prática que é bem interessante e é bem útil essas motos elétricas aí. Essa então é a estratégia da Volts para aos poucos ir se popularizando. Então, por exemplo, em São Paulo já tem concessionária e já tem bastante motos do iFood rodando, sendo a Volts EVS, né? Especificamente esse modelinho, a EVS, que a gente está colocando nas imagens aí. Beleza? O sexto ponto aí, o sexto fato que a gente está trazendo é sobre a bateria. Então a bateria dessa moto tem uma garantia de 3 anos ou 1.500 ciclos. Ciclos são cargas, né, da bateria. Então se você carregar uma vez por dia, vai chegar nos 3 anos e não vai dar os 1.500 ciclos. Porém, se você recarregar 2 vezes por dia, que é bastante, né? Se você for ver, é bastante, porque isso está considerando sábado, domingo, todos os dias da semana, todos os meses, enfim, isso vai durar 2 anos. Esses 1.500 ciclos aí, arredondando, vai dar uns 2 anos. Então a garantia dela seria nesse caso de 2 anos, mas o normal são 3 anos de garantia, que é uma garantia muito boa, né? A gente sabe que em geral as motos não dão tanto tempo de garantia, então a Volts está dando aí 3 anos de garantia para a bateria dessa moto, que é um item vital, né? Uma moto elétrica, ela tem muito menos componentes do que uma moto a gasolina, né? Então
A bateria é um item vital, o motor também, mas o motor é muito difícil, o motor elétrico é muito difícil de dar manutenção ou de dar qualquer problema, né? Porque ele é um componente muito mais simples e confiável do que o motor a gasolina, que tem muitos outros componentes envolvidos, tem gasolina envolvida, tem vela, enfim, tem tudo, tem óleo, tem toda a manutenção envolvida, né? Então o motor elétrico não costuma dar problema e não costuma dar garantia. Enfim, e chegando por último, então, falando nessa bateria, né? Depois de passar o tempo de garantia, se der algum problema ou se ela já não tiver mais utilidade, né? Porque bateria tem vida útil, né? Então, chegando no fim da vida dessa bateria, se você precisar trocar, o preço dela é R$ 4.500. Esse é o preço oficial da Volts, tá? Pode ser que ao longo do tempo vai aparecer mais opções, vão aparecer paralelas, talvez. Isso ainda não existe, mas futuramente talvez exista, né? Que baixe o preço. Ou talvez se o volume de venda aumentar bastante, pode ser que também a Volts consiga baixar esse preço. Mas esse é o preço atualizado hoje, 2022, em julho. O preço para trocar uma bateria dessa é R$ 4.500. Isso aí o pessoal tem bastante dúvida, né? Mas lembrando que isso dura 3 anos, dura vários ciclos, aí 1.500 ciclos, 1.500 recargas. Então, se depois de tudo isso que acabar a vida útil dela, vai ter um custo aí de R$ 4.500. Comparando com o preço da moto, né, que é em torno de 20 mil, vai dar aí uns 25% do preço da moto a troca dessa bateria. Claro que tem que colocar tudo isso na ponta do lápis para ver se vale a pena, mas eu não me preocuparia tanto com isso, porque depois disso você já ia ter economizado muito com gasolina, né? Com manutenção, com troca de óleo, com tudo isso vai acabar economizando. Certo, pessoal? Então esses são alguns fatos sobre a Volts EVS que a gente quis trazer hoje para vocês, para quem tem curiosidade sobre essa moto, quem quer conhecer um pouco mais. É uma moto bacana, interessante, muito bonita, né? Que normalmente a gente via veículos elétricos são sempre mais estranhos, assim, um desenho um pouco mais estranho. E no caso dela, ela é muito bonita. As scooters da Volts também são bem bacanas, bem interessantes, e aos poucos a gente vai começar a ver cada vez mais, primeiro nos principais centros e depois vai se espalhar pelo Brasil aí, com certeza. A gente tem certeza que isso vai popularizar, com o tempo vai aumentar a venda dessa moto, não só dessa marca, mas essa é a primeira marca que está sendo fabricada no Brasil. Ela não é importada, ela tem componentes importados, obviamente, mas ela é montada no Brasil, testada, inspecionada, tudo isso no Brasil. Então isso é um ponto bem positivo dessa moto. Beleza, pessoal? Quem gostou do assunto aí, se quiser que a gente traz mais conteúdo sobre esse, comenta aí o que vocês acharam e se vocês têm interesse em conhecer mais sobre esse tipo de moto. Tá certo? Então, pessoal, obrigado mais uma vez e qualquer coisa estamos à disposição. Valeu!